Estava lendo a Bíblia e pedindo a Deus hoje uma direção para que aquilo que eu pudesse conversar com vocês, compartilhar com vocês, para que pudéssemos fortalecer na fé uns aos outros. E o que Deus me trouxe para falar com vocês hoje é que nós devemos tomar cuidado com as decisões que nós tomamos. Porque as decisões que nós tomamos hoje, ela pode impactar positivamente ou negativamente o nosso destino, o nosso futuro, a nossa vida. Você e eu tomamos centenas de decisões ao longo do dia. São muitas decisões que nós precisamos tomar. Decisões: qual sapato colocar, qual calça, qual camisa, qual perfume, o que fazer, o que assistir. São muitas decisões que nós tomamos ao longo do dia. E aí, nós muitas das vezes deixamos passar despercebido algumas decisões que elas são de suma importância para as nossas vidas. No decorrer do dia, em específico, às vezes nos dias de semana, onde que estamos mais... tem mais movimento de pessoas, onde temos o nosso trabalho, a nossa escola, a igreja. São tantas decisões a mais que precisamos tomar. E aí, algumas decisões, elas podem impactar o nosso destino positivamente ou negativamente. E o diabo, a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E ele vai tentar, de todas as formas, armar ciladas para que eu e você venhamos cair nessas ciladas e venhamos perder o nosso foco, perder as nossas bênçãos e, consequentemente, perder a nossa salvação. E a Bíblia já fala assim: vigiai e orai, porque se você tomar decisões erradas, pode comprometer toda a sua vida. O texto sagrado da Bíblia, ela fala que assim como nós pensamos, assim nós somos. Diante disso, os pensamentos que temos são importantes para que nós possamos tomar decisões na nossa vida. A Bíblia fala para nós tomarmos decisões com sabedoria, com prudência, calcular o impacto das decisões que nós iremos tomar. Essas são pessoas sábias. Pessoas tolas, elas não tomam decisões de acordo com os princípios, os fundamentos. Elas apenas tomam decisões impulsivamente. E dessas pessoas, muitas das vezes, elas comprometem o seu futuro e atrapalham, perdendo de alcançar todo o potencial da sua vida. Então, algo que eu falei aqui nesse texto agora, de Romanos 12, para que nós possamos transformar nossa mente, pela renovação da mente, renovação da palavra, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Deus tem pensamentos bons para nós, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, de abundância, de alegria, de felicidade. Ele quer que nós venhamos usufruir de todos esses benefícios que Ele disponibilizou para as nossas vidas. Porém, nós precisamos ser sábio bastante para nós usufruirmos, nós puxarmos, nós absorvermos todos esses pensamentos de Deus, sentimentos de Deus nas nossas vidas, colocarmos em prática e vivermos o melhor de Deus para as nossas vidas. Com isso, todas as decisões que nós vamos tomar no decorrer do dia a dia está ligado àquilo que nós pensamos, como nós pensamos. E se você tem absorvido pensamentos ruins, informações contrárias àquilo que é as informações de Deus, você tem grande chance de tomar decisões erradas, se frustrar e comprometer toda a sua vida, toda a sua história, o propósito da sua vida. Lembrando que você tem o potencial para vencer. Você foi chamado por Deus para ser grande nessa terra, realizar grandes obras para o Senhor, levar pessoas para a eternidade e glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo que você está absorvendo, e a Bíblia fala que os nossos olhos são a janela das nossas almas, as notícias que você está vendo, as novelas que você está vendo, as programações televisivas, o que você está vendo nas redes sociais, tudo isso está impactando e formando a
o teu pensamento, e que isso vai gerar uma emoção, e essa emoção vai fazer com que você tome decisões pautadas diante disso. E quando você tomar essas decisões, você está fadado ao fracasso. Por exemplo, nós podemos analisar alguns homens de Deus, alguns homens na Bíblia que tomaram decisões e que comprometeram o futuro deles, tanto negativamente quanto positivamente. Por exemplo, nós vemos a história de Geazi. Geazi foi um ajudante de Eliseu, profeta de Deus, um grande homem de Deus, que foi usado de uma forma extraordinária. E quem foi Eliseu? Eliseu foi discípulo de Elias. Elias fez grandes obras, realizou grandes coisas na sua vida, foi extremamente usado por Deus, poder, sabedoria, unção, algo que nós admiramos de tal forma. Eliseu ele ainda consegue absorver todas aquelas bênçãos, aqueles pensamentos bons, pensamentos de paz, imitando, e Paulo fala assim, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Eliseu foi imitador de Elias, como Elias era imitador dos princípios, dos fundamentos de Deus, que colocava em prática na sua vida. E ele se tornou 2 vezes mais poderoso, se podemos dizer assim, do que Elias. E Geazi tinha essa possibilidade, ele poderia se tornar 2 vezes mais poderoso do que Eliseu, ou pelo menos igual a Eliseu, homem usado por Deus, fazendo milagres extraordinários, cumprindo propósito, indicando, conduzindo o povo de Deus para a vida eterna, para viver uma vida com Deus em obediência, em intimidade com Deus. Porém, Geazi, em um momento da sua decisão, que ele precisava tomar uma decisão, que ele foi tentado pelo mal, ele tomou uma decisão equivocada na sua vida. Deus havia pedido que, tocado no coração, de que Naamã fosse até Israel para ser ungido, para ser abençoado, para receber um milagre do profeta Eliseu, de acordo com a orientação da sua serva que trabalhava na sua casa. Eliseu é usado, dá uma ordem, dá uma direção para Naamã. Naamã, a princípio, resistente, você sabe da história, mas acaba cumprindo as orientações do profeta Eliseu. E ali ele é abençoado e ele é curado da sua lepra. E ele oferece ali riquezas, oferece bens, recursos financeiros, em gratidão àquilo que Eliseu havia feito. Mas Eliseu ele rejeitou aquelas ofertas, aqueles recursos financeiros. E Geazi estava ali de olho, olhando e percebendo. E ele ficou indignado com aquilo, ele ficou revoltado. Lembra que outra oportunidade nós falamos, diferença de revoltado para o inconformado. E ele ficou revoltado porque Eliseu deveria ter pego o dinheiro de Naamã. E ele pegou e foi embora. Que Geazi ele pega e faz? Ele tem a oportunidade de tomar uma decisão pautada em princípios e em fundamentos, ou decisões tomadas de acordo com as suas emoções, de acordo com o seu instinto. Gente, é preciso nós vigiarmos, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O coração do homem, o pensamento, os sentimentos do homem é enganoso. Você não pode tomar decisões de acordo com os seus pensamentos. Lembra que nesse mundo a gente aprende, muitas pessoas falam muito com a gente. O que você está sentindo? Eu quero tomar uma decisão, não sei o que eu faço, se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu vou por esse caminho A, se eu vou por aquele caminho B. E as pessoas perguntam para nós, o que você está sentindo? O que o teu coração está dizendo para você fazer? Faça de acordo com o teu coração. E na maioria das vezes, as decisões que as pessoas fazem baseado nos seus corações são decisões que acabam comprometendo a vida delas, levando elas para o fracasso, levando elas para uma vida frustrada, porque elas tomam decisões de acordo com o sentimento delas, o que está passando nos seus corações. Elas não tomam decisões baseadas em princípios, em fundamentos, em regras estabelecidas que funcionaram e funcionam para as nossas vidas. Então o coração do homem, ele é enganoso. E quando você estiver diante de uma decisão, para que você não caia em furada,
para que eu e você não venhamos a nos frustrar, a comprometer a nossa vida, a comprometer os nossos sonhos, o nosso potencial de vida. Nós precisamos ser pessoas, primeiro, disciplinadas, e segundo, não tomar decisões segundo as nossas emoções, segundo o nosso coração, nosso sentimento, porque a Bíblia fala que ele é enganoso. Pode ser que em momentos esteja certo, pode ser que em momentos esteja errado, mas todas as decisões, elas devem ser tomadas em cima de fundamentos, de princípios, para que você possa estar construindo a tua vida na rocha. E quando vier a tempestade, quando vier a chuva forte, quando vier as tribulações, você não desmorone e você comece a colocar a culpa em fulano, em ciclano, e muitas vezes coloca a culpa em Deus por não ter dado certo aquilo que você havia planejado antes. Mas, na verdade, não deu certo porque você tomou decisões segundo as suas emoções e não segundo a princípios e fundamentos pré-estabelecidos que poderiam te dar uma direção, maximizar o teu potencial, te levar à vitória e viver tudo aquilo que Deus havia falado e prometido para a sua vida. Geazi está diante de uma decisão. E lembra que a carne é fraca, somos pecadores, temos a tendência a fazer o mal, coisas erradas. Então precisamos sempre estar avaliando o impacto das nossas decisões. Geazi está diante de uma situação revoltada. Ele achava, o que mais destrói as pessoas hoje em dia, o que mais atrapalha as pessoas de viverem todo o seu potencial, é a sua ignorância. Achar que está certo, achar que eles são os únicos que sabem tudo, que tem que fazer do jeito deles. São decisões tomadas em emoções. Decisões tomadas em emoções, muitas das vezes, vai causar revolta em você. E a revolta, ela é rebeldia. E a Bíblia fala que na ira do homem não habita a justiça de Deus. Então não há possibilidade nenhuma de você receber bênçãos, de você ser vitorioso, de você viver o melhor de Deus, em momentos como esse que você se encontra revoltado, frustrado, nervoso, irritado, sem ter uma base, algo fundamentado para que você possa agir de tal forma. Ele se encontra revoltado, Geazi, e ele fala, não aceito isso. Eliseu tinha que pegar dinheiro dele. Esse incircunciso, esse homem que não é de Deus, esse homem que causou tanto mal para as pessoas, a gente tem que tirar o dinheiro dele, tem que tirar tudo dele, deixar ele pobre, sei lá qual seja esse sentimento de Geazi, mas é algo parecido com isso. E ele fica quietinho. Na hora que Eliseu entra para casa, ele pega, arruma uma desculpa, vai atrás de Naamã e chega diante de Naamã e fala assim, o meu senhor resolveu pegar aquele dinheiro que o senhor disse que ia dar para ele, que o senhor disse que ia dar em gratidão. Também o senhor foi curado, o senhor está certo, eu tenho que dar mesmo o dinheiro para o meu senhor, porque está chegando uns profetas aí e a gente precisa ajudar a comprar alimento, comprar coisas para ele. E Naamã estava feliz por aquilo que havia acontecido na vida dele. E talvez ele recebeu o que ele recebeu porque ele tinha princípios de gratidão, de honrar, dar honra a quem tem honra. Ele não pensou duas vezes, pega o dinheiro e entrega na mão de Naamã, entrega na mão de Geazi, para que Geazi pudesse levar para o profeta Eliseu de forma grata que havia acontecido com a vida dele. Naquele momento ali, quando ele toma aquela decisão, ele frustrou o propósito de Deus para a vida dele, frustrou os seus planos, destruiu a sua vida. Ele não parou para pensar, ele tomou decisão de acordo com os seus impulsos, as suas emoções, aquilo que ele achava que era certo. E ele pega aquele dinheiro, ele vai escondidinho e guarda o dinheiro. Só que ele não contava que Eliseu, homem de Deus, inspirado por Deus, o Espírito Santo já havia mostrado tudo para ele. E naquele momento, Eliseu pergunta para ele, ainda dá uma chance para ele. O problema de Deus com as pessoas não são o pecado, o erro das pessoas. É não reconhecer o pecado, é não reconhecer a falha. Não, é não ter a autorresponsabilidade, falar assim, eu errei, eu falhei, Deus é misericordioso. Talvez ele não seria um homem extraordinário como foi Eliseu, talvez ele não seria um homem
duplamente extraordinário como foi Eliseu, mas a história dele poderia ter sido diferente se ele houvesse tido a humildade e reconhecido o seu erro. Mas naquele momento ele esconde, e a Bíblia diz que aquele que esconde os seus pecados, a pessoa acha que está levando vantagem em esconder o pecado, em esconder o erro, acha que está valendo a pena, que as pessoas não devem satisfação. A Bíblia diz que aquele que esconde os seus pecados nunca vai prosperar. Mas aqueles que confessam e deixam, alcançarão a misericórdia. A vida de Geazi, a história de Geazi poderia ter sido muito diferente. Mas ele esconde o pecado. Aonde você estava, Geazi? Não, eu fui ali fazer algo. Eu fui fazer alguma coisa. E Eliseu falou assim, mas por acaso o Espírito de Deus não estava contigo? Eu não vi o que você fez. E por aquilo que você fez, a decisão que você tomou equivocadamente, ela vai comprometer todo o teu futuro. E a lepra de Naamã, ela vai passar para você. E você vai perder agora todas as bênçãos que Deus havia dado para você, o potencial que você tinha para ser extraordinário, você joga fora. E você imagina só, Geazi na sua idade, já velhinho, todo lepra, caindo, ou nem chegou na idade terra, porque a pessoa vai perdendo tudo, é uma doença terrível, que as pessoas vão perdendo esses membros do corpo e nem sente. Olha o quanto que ele perdeu. E o pior, quando você toma decisões equivocadas, que comprometem o seu futuro negativamente, vai impactar não apenas a tua vida, mas a vida da tua família. E as famílias de Geazi, como ficou? E a geração de Geazi, talvez nem teve, porque a Bíblia nem fala, mas segundo esse tipo de enfermidade, doença, isola a pessoa, deixa a pessoa isolada, porque ninguém quer se aproximar, porque sabe das considerações, dos problemas que há. Olha o quanto que ele perdeu de ser extraordinário, de ter uma família maravilhosa, de ter uma família, de ter esposa, de ter filhos, de usufruir de todas essas bênçãos, de se assentar na mesa, glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele. Decisões erradas, decisões que impactam o futuro negativamente, decisões tomadas de forma sem calcular o impacto da decisão, instintiva, na tentativa e erro. E isso passa despercebido nos nossos dias. E por isso que nós adquirimos tantos problemas na nossa vida, porque tomamos decisões e não calculamos o impacto das decisões que tomamos. Tomamos decisões achando, eu estou certo, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, a pessoa está fazendo isso, eu não quero, eu me revolto, quando, na verdade, elas deveriam ser inconformadas. Buscar alternativa, buscar a forma correta para que possa resolver aquele problema que ela está lidando naquele momento. Por exemplo, nós lembramos de José no Egito. José, ele teve um momento que ele estava lá preso e ele tinha tudo para tomar decisões equivocadas. Ele tinha tudo para tomar decisões debaixo de uma revolta, porque ele havia sido injustiçado. Ele era um homem bom, era um menino sábio, um menino que buscava fazer aquilo que era correto, um menino que honrava seus pais, um menino que buscava a Deus, era trabalhador, tinha muitas características positivas que um ser humano pode ter. E ele tinha tudo para se tornar uma pessoa revoltada, frustrada, com raiva, com ódio, diante das injustiças que ele passou. E havia um momento em que ele estava lá. Deus havia honrado ele, levado ele para a casa de Potifar, o comandante do exército de Faraó. E naquele momento ele passa a receber bênçãos. E agora ele começa a se alegrar com as bênçãos que Deus havia lhe dado por conta dele cumprir princípios, por conta de tomar decisões que mesmo às vezes comprometendo a sua vida, mas sabia que eram decisões baseadas em princípios e fundamentos, que pessoas podem ter inveja, que pessoas podem tentar derrubar, mas que Deus sempre vai permanecer você de pé, porque Deus, ele é com aqueles que buscam a sua vontade e faz aquilo que faz valer a pena diante do reino de Deus.
Ele estava lá naquele momento, fazendo o que é certo, sendo honrado, sendo algo memorável. De repentemente, a mulher de Potifar cisma com a cara dele. Esse hebreu bonito, esse hebreu forte, esse escravo. E ela começa a ficar com os olhos tendo para a vida de José. E ela agora, ela parte para cima de José e tenta agarrar José. José poderia falar assim: eu sou aqui o homem, segundo homem, o homem mais importante na casa do meu senhor. Potifar está sempre para as guerras. Eu estou lascado mesmo, eu estou escravo, eu já perdi as minhas esperanças, eu fui injustiçado. O que faz eu provar algo aqui? Vou provar essa mulher, eu vou cair, eu vou ceder diante dessa situação. Mas José, ele fez diferente, ele meteu o pé e saiu correndo. Ele saiu correndo, porque a Bíblia fala que contra o diabo, você dobra o seu joelho, você sujeita a Deus e o diabo vai fugir de você. Mas contra os desejos da carne, você corre. Não tenta enfrentar os desejos da carne, porque vai te derrubar. Quando José, ele percebe que a mulher, ela estava tentando seduzi-lo, e que ele poderia cair naquela situação, ele mete o pé, sai correndo e vai embora. E ele consegue escapar daquela situação. Entrou num outro problema, mas não importa, você faz o que é certo, você faz o que é correto, você cumpre princípios. Pessoas vão rir, pessoas vão zombar, pessoas vão te criticar por aquilo que você está fazendo que é correto, mas lá na frente vai dar tudo certo, porque Deus é fiel e Ele não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, se Ele deu uma promessa, se Ele estabeleceu a sua palavra, pode ter certeza que a vitória vai chegar na sua vida em nome de Jesus Cristo. Porque Deus, Ele é fiel. Agora Davi estava ali no palácio, já havia consolidado o seu reinado, muitas coisas boas e positivas haviam acontecido, havia feito bons discípulos, havia aqueles que eram guerreiros de Davi, que havia captado a visão, que havia captado a unção e que estava guerreando e ganhando vitórias para Davi. E Davi, ele fala assim: eu não vou para a guerra não, deixa que os meus liderados vão guerrear, eu vou descansar, porque foram muitas batalhas que eu travei e venci no nome do Senhor. E ele estava na sua casa, estava descansando. De repente ele resolve subir até o terraço. Quando ele chega diante do terraço, ele está descansando, ele está tomando um arzinho. Quando ele olha para o lado, ele vê uma mulher se banhando, Betsaiba. E ela ali está sem roupa e ela está nua. O que ele tinha que fazer segundo o texto sagrado? Correr. O que ele fez? Glória a Jesus. E então deu ruim, deu problema. Ele começou a contemplar aquilo ali e ele matou o esposo de Betsaiba na guerra, colocando ele de frente de batalha, e morreu, matou e pegou a mulher para si. Contraiu um problema gigantesco para a sua vida. Estava diante de uma decisão, e ao invés de tomar uma decisão pautada em princípios, pautada em fundamento, isso é bom, está alinhado com o reino de Deus, está alinhado com as promessas de Deus. Por acaso não existe um Deus que sabe de todas as coisas? Por acaso você pode esconder de Deus os teus pecados? Por acaso você pode esconder de Deus os teus pensamentos? Você pode esconder de mim, você pode esconder de qualquer pessoa, você pode esconder de quem você quiser, mas de Deus você não esconde, porque Deus está em todos os lugares, Ele é soberano. E se você não tratar esses pensamentos mal da sua vida, vai dar ruim, vai te fazer você sofrer e, em consequência disso, te levar até para o inferno, se você não tratar. Davi, ele mata o esposo de Betsaiba. A decisão que ele tomou, instinto, eu sou rei, eu sou bom, eu estou com vontade, eu vou fazer. O sentimento é muito forte. O desejo de fazer, ele é muito forte. E quando você não trata esse sentimento na raiz, de forma radical, você está sujeito a tomar decisões erradas que vai comprometer a sua vida. Olha, depois dessa decisão errada de Davi, o que aconteceu com a vida de Davi? O que aconteceu? O seu filho tentou roubar
o seu trono, fez ele passar por um vexame, ele teve relações, o seu filho teve relações sexuais com todas as suas esposas, no meio ao meio-dia, todo mundo vendo, humilhando o seu pai. Fez o seu pai uma humilhação terrível. Um irmão mata o outro, um irmão estrupa uma irmã, só desgraça, só espada, perde o seu filho com Betseba, por conta de decisões erradas, por conta de decisões baseadas no estilo de vida desse mundo. E Deus está sempre falando para nós: não vos conformeis com esse estilo de vida desse mundo. Não tome decisões baseadas no estilo de vida desse mundo, porque vai fazer você sofrer. Deus não é mau, Deus não é ruim. Deus, quando Ele diz para você não fazer, é porque Ele quer o seu bem, Ele quer o meu bem. Ele quer que eu e você venhamos a comer o melhor dessa terra, glorificar o seu nome e mostrar para todo mundo que Deus é bom, as suas misericórdias duram para sempre e Ele nos ama. Mas muitas das vezes tomamos decisões erradas. Preferimos tomar decisões de acordo com o nosso instinto, de acordo com o nosso pensamento. Não reformamos a nossa mente, não mudamos a nossa mente, não mudamos a nossa maneira de pensar, não contraímos princípios e fundamentos milenares que mudou a vida, mudou a história de muitos daqueles que colocaram em prática na sua vida. Tiago fala: não seja apenas ouvinte. Muitas das vezes nós até sabemos da verdade, mas não temos coragem de colocar a verdade em prática. E se nós queremos ficar livre de decisões equivocadas, nós precisamos ser disciplinados. E nós não podemos tomar decisões de acordo com as nossas emoções. Ter disciplina é melhor você se arrastar, é melhor você sofrer hoje, é melhor você sofrer por conta da disciplina, rejeitar, muitas vezes ser zombado, porque você tomou decisões que está alinhado com o reino de Deus. É preferível você tomar decisões hoje que as pessoas vão olhar e vão te criticar, vão dizer que não dá. Hoje você não vai ter o resultado, mas lá na frente Deus vai te honrar, porque Ele é fiel, Ele não mente. Ele é fiel, Ele não mente. Davi desgraçou a família. Ele foi vencendo, mas foi vendo o sofrimento. Ele foi rompendo, mas ele foi vendo a desgraça. Ele foi rompendo, mas ele foi vendo a dor do pecado, do erro, da desgraça que ele havia contraído para a sua vida, por conta das situações erradas. E pior, que ele impactou os seus filhos. Preste bem atenção: aquilo que você fala tão alto que o que você diz, ninguém te escuta. Não adianta você pegar e falar para o seu filho: não fume, e você está fumando. Não faça isso, e você está fazendo. Porque o que você fala mais alto do que aquilo que você diz. Davi, ele pega e faz aquela cagada toda. O que acontece? Os filhos dele fazendo desgraça em cima de desgraça. Agora você já parou para pensar: por que José perdoou os seus irmãos? Você já parou para pensar nisso? Porque José queria fazer a vontade de Deus. Também são duas bases. É o princípio, é o fundamento e é a situação empírica que você vê da tua prole. É a situação, é o resultado empírico que você vê com os seus pais. Muitas vezes os pais estão cometendo as mesmas coisas, os filhos estão cometendo as mesmas coisas que os pais fazem. E muitas vezes positivamente ou negativamente, como aconteceu com os filhos de Davi, na maioria das vezes. Então, José, ele tinha conceito, ele buscava princípios, mas ele também via exemplo dentro de casa. Você quer saber de uma coisa? Para pensar. Por que José, ele chega diante dos irmãos, os irmãos estão lá, ele vê, ele percebe que eram os seus irmãos, e ele tinha tudo para se vingar dos irmãos. Ele era agora o comandante geral, ele comandava tudo, o governador, acima dele só tinha Faraó, ele tinha poder para matar, ele tinha poder para vingar, ele tinha poder para fazer o que ele quisesse. E ele pega e olha os seus irmãos ali e fala assim: talvez se fosse eu, talvez se fosse você. O sofrimento que eles fizeram ele passar, a humilhação que eles fizeram ele sofrer. Uma das coisas que os judeus mais odeiam, mais têm pavor, é ficar nu diante das pessoas. E José ficou nu diante dos seus compradores. José ficou nu correndo da mulher de Potifar. Ele
foi humilhado ao extremo, ele viveu o pior que um ser humano pode viver, não merecendo, injustamente. E ele poderia ali agora, naquele momento, matar os seus irmãos. Mas por que ele não matou? Ele estava fundamentado em 2 princípios. Primeiro, conceito de Deus, princípio de Deus. Eu vou honrar o meu Deus, eu vou honrar o meu Senhor. E o que faz você ter essa convicção e essa força? Os resultados que você vê empiricamente dentro da sua casa. Vocês se lembram, por exemplo, de Esaú, que também tomou decisões baseadas nas suas vontades, nos seus sentimentos. Esaú, ele tinha direito à bênção, ele tinha direito à primogenitura. Era algo muito valioso, era algo muito importante que dava para ele poder, dava para ele autoridade, dava para ele possibilidade de acontecer tudo isso na vida dele. E ele chega um momento em que ele chega da caça, cara caçador, trabalhador, chega da caça e ele sente aquele cheiro suave, aquele cheiro gostoso de alimento, e ele vê ali Jacó fazendo aquele alimento, que Jacó tinha uma habilidade, se concentrou na habilidade de fazer refeições, na culinária. Esaú chega da caça e, nossa, sente aquele cheiro, ele fala: Jacó, pelo amor de Deus, me dá um pouco desse grisado aí, porque eu estou morrendo de fome. Como que um camarada do café da manhã até o almoço está morrendo de fome, a ponto de negociar sua primogenitura? E Jacó, que não era bobo nem nada, que era um espertalhão, não dava nada de graça para os outros, chega para ele e fala assim: ó, Esaú, eu até te dou do grisado, mas eu estou interessado na tua primogenitura. Tu me passa a tua primogenitura, que eu te dou em recompensa um guisado, um pedaço de guisado aqui, que ó, tá gostoso, saboroso, olha que cheirinho. E você já parou para pensar, quando você está com fome, com apetite, você sente aquele cheiro da comida, aquilo abre mais ainda o teu apetite, fica com mais vontade ainda de comer, não é verdade? Ele pega e fala assim: rapaz, eu te dou não apenas a primogenitura, mas o que você pedir, eu quero é esse guisado, eu quero comer ele. E Jacó falou: então está fechado, está fechado, está fechado. Então ele pega e dá o guisado para ele, e ele passou. Ele não valorizou, achou que aquilo não tinha nada a ver. Mas a Bíblia fala o quê? Que se 2 concordarem na terra, será concordado no céu. Decisões baseadas em emoções. Até quando você vai ficar tomando decisões baseadas no que você está sentindo, nas suas emoções, no que o teu coração está te dizendo? Até quando você vai estar tomando decisões? Eu vou ser feliz? Não importa o que as pessoas falam, eu vou fazer porque eu quero ser feliz. Essa felicidade, ela está fundamentada em princípios, em fundamentos, em especial os fundamentos do reino dos céus, alinhado com as expectativas de Deus para a tua vida, ou ela está alinhada com as expectativas do teu coração? Ele toma uma decisão ali baseada nas suas emoções. Ele poderia voltar, caçar, procurar um alimento, fazer do jeito dele e se alimentar. Não precisa ser aquele cheiro, aquele sabor, alimentou, acabou, maravilha, vamos embora, continua a vida. Mas ele toma a decisão. Só que quando ele toma essa decisão, Jacó pega a bênção. No momento que o seu pai está já indo para as últimas, e ele vai fazer as bênçãos, decidindo as bênçãos, entregar as bênçãos. Naquele momento ele abençoa Jacó como se fosse Esaú, porque Jacó dá aquela manobra, dá aquela trapaçazinha ali, se passa para Esaú, recebe a bênção. Na hora que Esaú chega para o pai: pode me abençoar, Esaú, mas eu já te abençoei. Você não, então foi Jacó que esteve aqui no seu lugar e levou todas as bênçãos. Naquele momento em que ele fica sabendo, ele fica revoltado, e ele fala: eu mato Jacó, eu vou matar Jacó. Quando Jacó fica sabendo que o seu irmão estava revoltado com ele, que queria matar, Jacó mete o pé e vai embora, some da frente de Esaú. No momento lá, Jacó cresce, Jacó se arrepende, Jacó fortalece, Jacó tem um encontro com Deus, e Jacó começou a ficar tão rico que a terra não dava espaço mais para ficar ali de tanta riqueza. Ele precisava de um lugar melhor, e ele decide, então, falou assim: eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para a minha origem, eu vou enfrentar Esaú, mas eu vou enfrentar com amor, eu vou mostrar para ele que eu me arrependi. Ele toma a decisão de se arrepender, ele volta para casa.
e que ele tinha que passar nas terras de Esaú. E ele ficou meio com medo, porque Esaú ainda queria matar, na cabeça dele Esaú queria matar ele. Ele então manda mensageiros para Esaú, fala para Esaú que eu estou voltando. E no momento ele fala assim, Esaú, teu irmão, ele está vindo aí, e ele está trazendo 400 homens. Ele falou assim, vai matar todo mundo. Jacó pensa consigo, vai matar todo mundo, vai matar os meus filhos, vai matar meus esposos, vai arrebatar tudo, vai roubar o que é meu, querendo de volta aquilo que é dele. O que eu vou fazer da minha vida? E naquele lugar ali estava as mulheres de Jacó, estavam os trabalhadores de Jacó, estavam os filhos de Jacó, inclusive José, olhando toda aquela situação. Jacó prepara, gente, vou preparar aqui, vou separar os meus filhos, minha esposa, filho, aconteceu isso no passado, papai errou, não sei o quê, vai ter um momento difícil, um encontro difícil, pode ser que nós vivamos, pode ser que não, pode ser que papai viva, pode ser que não, eu não sei o que vai acontecer, mas vocês tentam correr, tentam fugir, tentam dar o jeito de vocês, mas o papai não vai fugir mais uma vez diante das situações de adversidade que ele vai ter que enfrentar. Mas saiba que Deus é com a gente, Deus vai honrar nossas vidas. E ele pega, então, manda ali alimentos, manda bênçãos, manda presente para Esaú, para tentar, de tal forma, amansar o coração de Esaú, de forma que Esaú não matasse e fizesse nada com eles. E ele decide, então, enfrentar aquela situação, e ele vai com amor, ele vai na força do Senhor, vai na unção de Deus, porque o seu nome já não era mais Jacó trapaceiro, mas era Israel, era príncipe, e se Deus te chamou para ser príncipe, pode ter certeza que você vai reinar nessa terra em nome de Jesus. Ele chega então, agora ele bate de frente com Esaú. E ele chega de frente com Esaú, o seu coração começa a palpitar, as suas pernas começam a tremer, o suor começa a descer, a sua mente começa a imaginar, será que ele vai me matar? Será que o que vai acontecer? O que vai ser das minhas gerações diante das decisões erradas e equivocadas que eu tomei lá atrás? Mas eu tenho certeza que eu me arrependi e que Deus ele aceita o arrependimento do homem. E naquele momento, quando ele chega para perto de Esaú, Esaú olha para ele olha para Jacó, e de repente, Esaú pega e abraça o seu irmão, e dá um abraço apertado e começa a chorar, e ele libera o perdão para Jacó. Quem estava olhando isso, gente? Os filhos de Jacó. Quem estava olhando isso, gente? José. Estava aprendendo não apenas com os princípios, não apenas com os fundamentos, mas aprendendo com a atitude empírica do seu pai, em reconhecer o seu erro, em perdoar. E ele olha assim, o meu tio perdoou meu pai, o meu tio tinha todo o direito de pegar e fazer acontecer, ele poderia estar revoltado, poderia ter matado meu pai pelo erro que ele cometeu, mas ele perdoou o meu pai. E ele foi abençoado, Esaú foi abençoado, viveu em abundância, recebeu presente, aquilo formulou a mente, o caráter de José. E no momento em que José estava passando pela mesma coisa, chega ali, ele olha, percebe que é os irmãos olham para ele, e ele fala assim, eles vão me matar. Quando ele descobre que ele é José, que aquele governador é o José, ele fala assim, ele vai nos matar, ele vai destruir, ele vai se vingar. Mas dentro dele estava a luz, já estava o legado que havia sido deixado por conta das decisões que os seus pais haviam tomado. E ele olha para os seus irmãos, e ele abraça os seus irmãos, e ele começa a chorar, de tal forma que o choro era tão alto, era tão intenso, que chegou ao palácio de Faraó. O que está acontecendo? José está perdoando seus irmãos e recebendo as bênçãos de Deus, porque na ira do homem não habita a justiça de Deus, mas quando o homem se arrepende, quando o homem se humilha, Deus exalta no nome do Senhor Jesus Cristo, para ser grande nessa terra, glorificar o nome do Senhor e cumprir o propósito que você foi chamado por Deus. Decisões que impactam as nossas vidas, tanto positivamente quanto negativamente. Quais são as decisões que você tem tomado? Os problemas que você tem adquirido são por conta das decisões que você tem tomado. Decisões, muitas das vezes, tomadas
mediante as suas emoções, o teu instinto, o que você acha. E você tem sido abençoado, porque você tem tomado decisões que são baseadas em fundamentos, em princípios do reino de Deus. E se você quer ser feliz, e se você quer ser abençoado, e se você quer se livrar de problemas, evitar problemas, romper, destruir todos os problemas, tome decisões baseadas em princípios do reino de Deus. E lembre-se que as suas decisões que você está tomando hoje vai impactar positivo ou negativamente a sua vida e da sua geração. Você pode não apenas viver uma vida toda errada e destruída, quanto passar isso também para as suas gerações. Mas Deus, Ele abençoa até a 1000ª geração daqueles que fazem a sua vontade e glorificam o seu nome. Que você possa ser essa pessoa honrada e abençoada por Deus, porque Deus te chamou para vencer. Põe-se de pé. Eu quero estar orando pela tua vida.